Como é que a gente dá para Deus? Será que a gente tem pista? Há pistas na Bíblia que digam como é que Deus recebe uma oferta que nós possamos dar a Ele? Como é que Deus recebe minha contribuição, meu dinheiro, minha oferta, meu sacrifício? Como é que Ele recebe? Bom, eu vou citar 3 textos que nos dão pistas de como Deus recebe. Primeiro, Provérbios capítulo 19, versículo 17. Posso ler, gente? Vou ler, tá? Versículo 17 de Provérbios 19. O que dá ao pobre, empresta a Deus. E este, não é aquele, tá? É este, o que está próximo da vírgula, é Deus, não é aquele que está distante da vírgula. Ele está falando, o que dá ao pobre, empresta a Deus. E este, que é Deus, lhe pagará o benefício. Não, eu vou dizer de novo, deve ter um problema nesse microfone. Quem dá ao pobre, empresta a Deus e Deus paga. Deus é um bom pagador. Toda vez, nunca se esqueça disso. Da próxima vez que você for dar uma esmola para um pobre e o pobre te disser assim, Deus te pague, diga amém. Porque é bíblico. É bíblico. Muita gente despreza o que o pobre diz, Deus te pague. Não tem palavra, não tem profecia mais bíblica, mais real, mais digna de ser crida do que essa. Porque o cuidado de Deus com os pobres, com os órfãos, com viúvas, com necessitados, é extraordinário. Muitos dos profetas que nós admiramos do Antigo Testamento passaram a maior parte da sua vida profética falando sobre injustiça social, sobre a falta de cuidado com os pobres, sobre o desprezo dos órfãos, das viúvas. Em diversos lugares, vários profetas fazem esse tipo de acusação contra os israelitas. Então pode ter certeza de uma coisa, quem dá para um pobre, olha para cá, presta atenção, quem dá para um pobre, está emprestando para Deus. E quando o pobre receber aquele dinheiro que você der, e ele disser, Deus te pague, creia, meu irmão, receba essa profecia, porque é bíblica. Agora, o que é triste? Triste são esses pregadores oportunistas de hoje em dia, que através do dom de Deus que lhes foi dado para falar, eles manipulam as pessoas, que são inocentes e ingênuas, e não percebem o malabarismo que eles fazem com a palavra de Deus. Eu soube de um determinado ministério, que eu não vou dizer o nome, nem agora, nem depois da aula, ninguém me pergunte, mas eu soube de um determinado ministério da fé, que numa conferência falou sobre esse versículo que nós acabamos de ler, Provérbios 19, 17. E o dito cujo, ele disse, quando você der uma esmola para um pobre, quando você der dinheiro para um pobre, considere aquele dinheiro como perdido. Está dado, perdeu. Porque um pobre não é terra boa. Um pobre, um mendigo, um esmoléu, é terra boa? É claro que não. O homem nunca prosperou, o homem não tem dente, o homem é podre de sujo. Um homem desse é terra boa? É claro que não é. Agora, você pode fazer boas ações aos pobres, mas quando você der dinheiro na vida do pobre, é como se você estivesse colocando o seu dinheiro numa privada e dando descarga. Considere como perdido, porque não tem retorno. Agora, isso o pregador falando. Olha a safadeza. Ele diz, agora, quando você semeia em boa terra, igreja, oh, aleluia! Quando você semeia em boa terra, aí o povo que gosta desse negócio de pregação de dinheiro, porque hoje em dia o que mais os pregadores fazem é isso, né? Quem tem 1000 vem cá para frente, e quem tem 10 vai lá para trás. Contribua com a gente, pois pedir não quer demais. Aí, presta atenção, olha para cá, o pregador sou eu. Aí, ele começou a falar, invista em boa terra, porque a boa terra é aquela que vai dar fruto a 30, 60, a 100 por um. Você sabe quem era a boa terra? Quem adivinha? Ele. O ministério dele. O ministério da igreja. Irmãos, existe um lado bíblico em você fazer participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui na palavra. Está escrito lá em Gálatas capítulo 6, falando sobre semear para colher. Jesus tinha uma bolsa.
Jesus Cristo pediu emprestado o ganha-pão de Pedro, que era um barco, e no final, Jesus Cristo fez questão de dar para ele alguma coisa em troca. Não foi Pedro que pediu, ele não reivindicou, ele não amarrou o devorador, não. Ele disse: eu quero que você vá onde as águas são fundas e lance a sua rede para pescar. Jesus deu para Pedro. A pesca maravilhosa é uma gratidão da parte de Deus, porque Pedro, com o seu ganha-pão, investiu no ministério de pregação da palavra de Jesus Cristo. Existe um lado bíblico para isso, mas irmãos, manipulação não pode. Safadeza, sem vergonhice, não pode. Então, as pessoas às vezes aproveitam da ingenuidade do povo, e muita gente é levada a um estado emocional tal que às vezes ela dá uma moto, ela dá um carro, ela dá todo o dinheiro que tem, ela dá o seu tudo. Há inclusive pregadores hoje que falam sobre o trízimo, que é o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. O trízimo é o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Tem pregadores que falam isso, e é verdade, tem igrejas que fizeram isso. Aí o povo depois se arrepende, depois o povo passa fome, depois o povo fica em necessidade. Presta atenção, para começo de conversa, dizer que dar dinheiro para o pobre é jogar numa privada e dar descarga, é muita coragem, porque nós acabamos de ler que a Bíblia diz que quem dá para o pobre, está emprestando é para Deus, e é Deus quem paga o benefício, e Deus é bom pagador. Deus toma isso como pessoal, para Deus é pessoal. Deu para o pobre? Não, pode deixar que eu resolvo. Deu para o pobre? É comigo. Deus toma como pessoal, porque Deus se importa com o pobre mais do que você imagina, mais do que a gente pensa, mais do que nos contam os nossos pregadores prediletos. E Deus diz: deu para o pobre? Pode deixar, eu pago. É bom que Deus esteja nos devendo muitas coisas, melhor do que a gente dever a Ele. Amém, gente? Eu posso não estar vendo Deus, mas Ele está me vendo. A nossa vida é observada e assistida por Deus. Cornélio nem era crente, e o anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, deixa eu te dizer um negócio, as tuas esmolas estão lá na presença de Deus. Deus vê tudo o que tu faz, todas as tuas esmolas, todas as tuas boas ações, toda a tua caridade, toda a tua bondade. Deus vê. A gente não vê Deus, mas Deus vê a gente. Amém, irmãos? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Outra coisa que eu quero dizer, essa expressão semear em boa terra é uma expressão deturpada de um contexto diferente usado por Jesus Cristo. A única vez em que a expressão semear em boa terra aparece é quando Jesus conta a parábola do semeador, que ele está falando sobre o semeador ter saído para semear e ele ter plantado algumas sementes sobre diferentes tipos de solos. E ele fala da semente entre os espinhos, da semente no terreno rochoso, da semente à beira do caminho e a semente que caiu em... Vamos lá, só os vivos, sem tumulto, gente. A semente que caiu onde? Em boa terra. Aí ele explica, para a gente não ter dúvida, do que é a boa terra. Ele diz: a boa terra é aquele que ouve e entende a palavra de Deus e praticando-a, vai dar fruto, 30, 60, 100 por um. Então a expressão semear em boa terra, se for usada em seu devido contexto, está falando sobre a recepção da palavra, sobre acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Esse é o sentido de semear em boa terra. Mas as pessoas pegam essa expressão, torcem o contexto e aplicam isso no princípio da semeadura e da colheita, dizendo que se você semear a sua oferta em boa terra, um ministério frutífero, um ministério digno, um ministério responsável, aí sim o seu dinheiro vai voltar para você. E sem perceber, muitos pastores estão fazendo um desserviço à comunidade cristã, porque estão gerando nas pessoas a expectativa de dar para ter. Porque se você der numa boa terra, não se preocupe, você não está perdendo o seu dinheiro, é só um investimento, porque vai voltar para você 100 vezes mais. Aí o povo hoje em dia faz o quê? Dá para ter. O povo não dá, por generosidade, por amor, porque se importa com a obra missionária, porque quer que o pastor viva bem, ou porque tem preocupação na vida do pobre, ou porque quer manter as portas da igreja aberta.
Dá porque vai ter. O pastor disse que eu vou ter, então eu vou dar. Se eu não tivesse garantia de que eu vou receber 100 vezes mais, eu nem dava. Você já perdeu a bênção, meu querido. Se você der todos os seus bens para um pobre, se não for por amor, se for por essa motivação, por exemplo, se não for por amor, nada disso te aproveitará. O pobre vai tirar proveito, ele vai ficar com a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro. É claro que o pobre tira proveito. A igreja tira proveito se você der oferta na igreja. O pastor vai tirar proveito do seu dinheiro. Mas você não vai tirar proveito, porque você não deu por amor. Se não for por amor, nada disso me aproveitará. Quem recebe a minha doação, tira proveito. Mas não me aproveitará coisa nenhuma. Eu não vou aproveitar. Porque a única forma de se ganhar quando se dá, é dando por amor. Amém? Agora, a Bíblia ensina sobre semeadura e colheita no contexto de doações financeiras. Em Gálatas capítulo 6, Paulo fala isso. Em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala isso, quando ele fala sobre levantar uma oferta para ajudar os crentes pobres da igreja de Jerusalém. Lá nesse contexto ele diz, quem semear pouco, pouco também colherá. Ele está falando sobre dar dinheiro para pobres, os pobres da igreja de Jerusalém. Então, nesses contextos aparece a expressão e o princípio da semeadura e da colheita. Mas mesmo assim, não se usa a expressão semear em boa terra. Só semeia em boa terra. Boa terra não tem nada a ver com isso. Porque a ideia que se passa sobre a ideia do semear em boa terra é que você não pode investir o seu dinheiro em um ministério que não é frutífero, em um ministério que não é digno, em um ministério que não está fazendo por onde para merecer o seu dinheiro. Porque você só vai ser abençoado se você investir o seu dinheiro numa terra que vale a pena, que é boa, que vai produzir, que vai te dar retorno espiritual, financeiro. Mas, irmãos, o que nos faz ter de volta alguma coisa quando nós damos, não é a pessoa que recebe o que nós damos, é a atitude que nós temos quando vamos dar. É a atitude que nós temos. Eu não preciso ser Deus para saber se a pessoa é ou não é digna, se a pessoa é ou não é fiel, se ela merece ou não merece. Porque quando Jesus Cristo deu tudo que ele tinha para dar, o bem mais valioso que ele possuía, quando ele deu, ele não deu para pessoas que mereciam. Ele não foi se preocupar com quem merecia receber o bem mais valioso que ele ofereceu. O bom preço que foi pago para comprar de volta ao ser humano caído, foi o bom preço que foi pago pelo pecador, pelo imprestável, pelo miserável. Então, quando nós vamos fazer o que Jesus fez, que é doar nossos valores, nossos bens, a nossa vida, o nosso dinheiro, a gente não deve pensar em dar para quem merece. Porque o retorno que a gente tem pela nossa generosidade, não é porque a pessoa que recebe é uma pessoa digna, mas é porque nós temos dignidade ao dar. Então, não é a boa terra que me garante um retorno, é a atitude do meu coração.